Depois da forte pregação de João Batista no deserto, um chamado ao arrependimento e à preparação para o reino, o cenário muda de forma surpreendente. Em meio às multidões que vinham confessar seus pecados, surge Jesus, o único sem pecado. Seu pedido: ser batizado por João. Para os leitores do primeiro século, isso criaria tensão imediata. O batismo de Jesus era um batismo de arrependimento. Mas por que Jesus, o Messias prometido, sem pecado e sem falha, deveria se submeter a esse ritual? A própria reação de João mostra esse desconforto. Ele tenta impedir Jesus, dizendo que ele é quem deveria ser batizado por Cristo e não o contrário. Mateus registra essa cena com riqueza teológica. O local desse batismo não é um detalhe qualquer. Jesus se apresenta no Rio Jordão, o mesmo rio onde séculos antes Josué havia liderado o povo de Israel na travessia para a Terra Prometida, como lemos lá em Josué 3, de 14 a 17. Isso não foi coincidência. Agora, Jesus, cujo nome é a forma grega de Josué, que significa o Senhor é salvação, está refazendo aquele caminho. Não como um guerreiro que conquista terras, mas como filho obediente que inaugura o reino eterno. Assim como Josué guiou o povo para uma nova etapa na história de Israel, Jesus guia a humanidade para um novo começo, não através de conquista armada, mas pela entrega, pelo arrependimento e pela obediência radical ao Pai. E então, quando Jesus é batizado, os céus se abrem, o Espírito desce como pomba e o Pai fala: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Essa é a primeira vez em que vemos de forma explícita as três pessoas da Trindade juntas na narrativa bíblica. O momento sagrado que revela a identidade, a missão e a aprovação de Jesus. Jesus não precisava se arrepender. Ele nunca pecou. Então por que foi batizado? A resposta de Jesus a João é profunda. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus não está fingindo ser um pecador. Ele está se identificando com os pecadores. Ele entra nas águas onde tantos estavam confessando seus pecados. Não porque ele tivesse pecado, mas porque veio tomar sobre si os pecados do mundo. O batismo de Jesus é um gesto de solidariedade redentora. Ele está se colocando no nosso lugar desde o início de sua missão. Esse momento marca o início do ministério público de Jesus. E o que o inaugura não é um milagre, não é uma proclamação de poder, mas um ato de humildade e obediência. Ao ser batizado, ele assume a posição de servo, aquele que se esvazia, que desce, que se alinha com o propósito do Pai até o fim. A resposta divina é imediata. Os céus se abrem, o Espírito desce e o Pai declara seu amor e aprovação. Essa cena nos mostra quem é Jesus, o Filho amado, cheio do Espírito e perfeitamente obediente ao Pai. Jesus não precisava descer as águas, mas ele escolheu, e ao fazer isso, ele nos ensina sobre o coração do reino de Deus. O reino não é estabelecido por força nem por autopromoção. Ele começa com humildade, entrega e obediência. O batismo de Jesus é mais do que um gesto simbólico. Ele está dizendo com ações: eu vim para carregar o que você não pode carregar. Eu vim para ser contado entre os pecadores, para que os pecadores sejam contados entre os justos. Aleluia! Isso aponta diretamente para a cruz. O batismo de Jesus antecipa a sua missão: descer, se entregar, se humilhar e em tudo obedecer ao Pai. Ao sair das águas, o Espírito Santo se manifesta visivelmente sobre Jesus, descendo como pomba, não porque ele estivesse vazio, mas para marcar diante de todos que o Messias prometido está ungindo para cumprir sua missão.
É a revelação pública de uma verdade eterna. Jesus é o Filho de Deus, plenamente em comunhão com o Pai e o Espírito. A voz do Pai também é uma poderosa declaração. Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Antes de qualquer milagre, pregação ou cura, o Pai já o amava completamente. E essa é a verdade do Evangelho. Jesus começou seu ministério na certeza do amor do Pai e oferece a nós essa mesma filiação por meio da graça. Em Cristo, podemos ser chamados filhos amados de Deus. Aleluia! A humildade de Jesus nos constrange, porque muitas vezes queremos seguir a Deus mantendo o controle. Queremos os benefícios da salvação, mas não queremos nos humilhar. Mas se o próprio Filho de Deus se humilhou e desceu às águas, quem somos nós para viver no orgulho ou na resistência? O batismo de Jesus nos confronta a fazer uma pergunta honesta. Temos nos identificado com Cristo ou apenas usado seu nome quando nos convém? Temos nos colocado nas mãos do Pai ou seguimos tentando guiar nossa própria história? Temos obedecido quando não entendemos tudo ou só seguimos a Deus quando tudo faz sentido? João resistiu, achando que era indigno, mas Jesus respondeu com algo mais profundo. Obedecer ao Pai é mais importante do que parecer certo aos olhos humanos. A verdadeira justiça é fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela parece contradizer a nossa lógica. Hoje, Jesus te convida a entrar nas águas com Ele, não porque Ele precise ser purificado, mas porque Ele já se colocou no seu lugar. Ele já levou a sua culpa, vergonha, seus pecados. Agora é você quem precisa descer. Descer da autossuficiência, descer do orgulho, descer do medo de se render completamente. O Pai olha para Jesus e diz: "Este é meu Filho amado." E por meio de Cristo, Ele pode olhar para você e dizer: "Você também é meu filho, minha filha em quem tenho prazer." Isso começa com entrega total. O batismo de Jesus nos chama a reconhecer que o começo da vida no reino é humildade e obediência. É reconhecer que somos pecadores e que Ele é o Salvador. E que só podemos andar em novidade de vida quando nos deixamos mergulhar na graça de Deus, não nas águas em si, mas no coração de quem se deixa transformar por Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, hoje eu oro por cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, por cada coração que tem sido tocado pela Tua palavra. Oro especialmente por aqueles que, assim como João, sentem-se indignos demais para se aproximar de Ti. Que eles possam ver que o próprio Cristo se humilhou, desceu às águas e se colocou no nosso lugar, não porque Ele precisava, mas porque nos amou profundamente. Pai, eu oro por aqueles que estão tentando Te seguir, mas ainda carregam o peso do perfeccionismo, da religiosidade ou da vergonha. Mostra a eles que o Senhor se agradou de Jesus antes de qualquer milagre, antes de qualquer obra feita, e que em Cristo o Senhor também pode ter prazer em nós. Que essa verdade transforme o coração de quem me ouve, que eles saibam que são amados, não por desempenho, mas pela graça. Clamo especialmente por aqueles que têm resistido à Tua vontade, com medo de se render totalmente. Espírito Santo, quebra as barreiras que ainda impedem a entrega, que cada pessoa aqui tenha coragem de descer as águas contigo, não fisicamente apenas, mas espiritualmente, em humildade, em submissão e em obediência sincera. Peço também por aqueles que vivem confusão, incerteza ou frieza espiritual, que ao olharem para o exemplo de Cristo, eles encontrem direção, identidade e consolo. Que saibam que a vida cheia do Espírito começa com a obediência humilde. Que saibam
que antes de serem usados, eles são amados. Senhor, sopra sobre eles o teu Espírito, que essa reflexão não seja apenas um conteúdo a mais que consumimos, mas uma semente viva que germina no tempo certo. Ajuda-nos a entender que o início da jornada com Jesus é o fim da autossuficiência e o começo da dependência verdadeira. Que cada um dos meus inscritos, ouvintes e irmãos entenda hoje que há um Pai nos céus que ama profundamente, que há um Filho que se entregou por completo e que há um Espírito que deseja encher a vida de cada um com propósito e renovação. Eu os coloco diante de Ti, Senhor. Cuida deles, ensina-os, conduz cada passo, que vivam não para agradar o mundo, mas para viver como filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Patrícia Jacob. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe.